Olá! Imaginar, sonhar com uma sociedade diferente, mais justa, mais democrática, em que todos tenham acesso ao mínimo da sobrevivência, dignidade, oportunidade para crescer enquanto ser humano. O nosso convidado de hoje acredita que na sua trajetória pessoal ele conseguiu unir dois pensamentos, aparentemente tão diversos, tão díspares. Os ensinamentos de Jesus e de Che Guevara. Nós estamos falando de Betinho Duarte, que durante a ditadura foi militante da Ação Popular, AP, e já na democracia, vereador 3 vezes pelo PT, presidente da Câmara dos Vereadores. E autor de quase uma dezena de livros que buscam resgatar e preservar uma memória afetiva, uma memória política. Vamos começar lá para trás, então, né? Assim, você nasceu em Belo Horizonte, né? Que eu li tanto sobre você, agora esqueci. Praticamente, né? Santo Antônio, né, há uma boa parte que você passou da sua vida, né? Como quase, é que era? Quase 40 anos. Como é que era a infância? Nós morávamos ali atrás do Palácio da Liberdade, na rua Levindo Lopes. A Levindo Lopes é a continuação da Leopoldina. São 3 quarteirões praticamente, Miriam. E era uma turma enorme, era mais de 100 pessoas. Tanto é que a gente dividia a turma. Tinha a turma dos pequenos, médios e grandes. Hoje os pequenos devem ter entre 60 e 65 anos. Uhum. Os médios, 65 a 70. E os de 70 já estão para lá de Bagdá, né? Então... Mas era uma época, assim, você fala, né? Eu li no seu livro, maravilhosa. Brincadeiras coletivas. Saudáveis e de graça. Até porque eu era da pá virada. Então, quando a gente começava a pintar em casa, minha mãe falava assim, vai para a rua, meu filho. Porque todas as nossas brincadeiras, todos os nossos encontros eram praticamente na rua. Uhum. Então, eu falo assim que essa infância, adolescência maravilhosa, obviamente teve alguns traumas, né? Mas era assim, saudáveis, coletivas e de graça. Por exemplo, vamos falar uma brincadeira. Bente-altas. Bente-altas era o quê? Era um galho de árvore seco, que você fazia uma casinha, a bola de meia velha e uma lata que a gente amassava, que era a pá. Então, uma dupla defendia a casa, a casinha, e o outro tentava derrubar para pegar. Então, quem fazia 15 pontos, isso a gente jogava o dia inteiro. Qual que é o custo disso? Nada. E era o dia inteiro. As peladas eram peladas de rua, a gente chamava peladas, né? De rua. Então, a gente ficava jogando de poste a poste ali o dia inteiro. Agora, você parece que era da pá virada, né? A sua mãe aqui no livro dela, meus sonhos. Sempre fui, continuo sendo. Sonhos. Não quero recordar a sua infância, nem tampouco a sua mocidade. Teria muito para relatar, mas prefiro guardar apenas a saudade. Ou seja, a dona Aldeide não gostava nem de recordar muito essa infância, porque você deu trabalho, né? Enquanto estudante, muito. Você não foi bom estudante, né? Nunca. Nunca fui. Porque, na verdade, é o seguinte, eu era da pá virada mesmo. Eles até faziam comigo lá, eles contam, né? Mas eu lembro um pouquinho também. Quando o sangue fervia, ela colocava a minha cabeça debaixo do tanque para esfriar. Então... E funcionava, né? Não lembro, não sei, né, Miriam? Agora, no grupo, por exemplo, eu estudei no Barão do Rio Branco. Teve um período que eu matei aula doidado, porque naquela época também não tinha discriminação, por exemplo. Na minha turma do Barão do Rio Branco tinha filho de deputado e filho de empregada doméstica. E um dos maiores amigos meus morava lá de casa, que era o filho do sapateiro, chamado Zildo. Então eu ia matar aula, eu fazia amizade naquela época, não existia ônibus Getúlio Vargas, era Paraúna. Porque ali depois da Contorno não tinha nada, ali da Levindo Lopes, não tinha absolutamente nada. Então, inclusive ali onde é o Mackenzie hoje, era um pântano, que a gente ia lá brincar, pegar mamona, fazer guerra de mamona, etc. Então, a gente fazia amizade com o trocador e ficava dando volta de ônibus para Una. Quando eu cansava, eu escondia dentro do banheiro. Então, um dia meu irmão resolveu me buscar na escola, não sei porquê. E a professora falou, tem quase um mês que ele não vem.
E a dona Marinha morava ali exatamente perto de casa, na rua Leopoldina, com o Contorno. E minha mãe foi conversar com ela. Com a professora? Com a professora e falou, ela não está aparecendo na escola, não. Então, já no grupo Barão do Rio Branco, eu já estudei em vários colégios. Coitada da dona Aldeide, né? Realmente com você, pelo menos, né? Não, comigo também não, né? Não é só com você, porque lá em casa nós éramos 12. Pois é. Hoje são 9, né? Família Mas grande. família grande. Então, cuidar de 9 filhos, até porque naquela época também, né, Miriam, as famílias geralmente eram grandes, Eram né? grandes. Hoje, mal tem 1, 2, 3 filhos. Outra né? concepção, né, de família, hoje é também muito caro, né, manter os filhos. É. Outra concepção, né, principalmente. Agora, você diz em algum momento que você é uma mistura, né, do seu pai e da sua mãe, né, assim. Você teria herdado o que exatamente de cada um? Olha, o meu pai era um médico do interior, né? Nasceu em Sabará e foi clinicar em Vespasiano. Meu pai, médico do interior, naquela época, era assim, era a consulta, ele ia visitar os pacientes a cavalo, né? Andava a cavalo o dia inteiro. E naquela época, inclusive, não circulava dinheiro, na década de 30, 40, etc. Não circulava dinheiro. Até eu brinco que eu tenho, assim, muita... Assim, quando falo em ovo, frango e queijo, eu tenho uma certa... De tanto... Porque ele, na verdade, ganhava isso de presente, porque não tinha dinheiro, então ele ganhava isso de presente, né? Ele levava para casa. Então, meu pai era uma pessoa muito dedicada ao próximo. Eu até falo que o seguinte, que a banalização está tão grande hoje, que, por exemplo, a palavra amor, eu amo, todo mundo ama. Agora, tem uma palavra que eu acho que assim, é a essência, inclusive, da minha vida e que eu acho que deveria ser a essência da vida de todo mundo. Compaixão. Compaixão, mas... Compaixão, Miriam, é você colocar no lugar do outro. É. Você vê o sofrimento do outro. Tem até ali a Luft escreveu um poema, né? Quando o Hélio Pellegrino, o companheiro dela, morreu. O lado fatal, Que ela fala no final assim, da minha dor sei eu. Não adianta falar isso, não adianta falar aquilo. Da minha dor sei eu. Então, essa dor, cada um tem sua dor, cada um tem sua alegria, cada um tem sua tristeza, etc. Então, a compaixão é você tentar colocar no lugar do outro. Aquele que passa fome, por exemplo. Eu nunca passei fome, nem você tampouco. Nós podemos ter feito regime, jejum, etc. e tal. Mas passar fome... Porque eu já distribuí sopa na rua. Agora, compaixão, pelo que eu entendo do cristianismo, é se colocar no lugar do outro, mesmo o assassino, o bandido, por exemplo, na época que foi, acho que o Saddam Hussein, né, que ele foi condenado e morreu. Eu acho que ele tinha direito a uma morte digna como ser humano. Não é porque ele foi um ditador horrendo que ele tinha que ser maltratado na hora da morte. Isso é que é difícil, às vezes, se colocar no lugar do outro, aquele que você não tem muita simpatia, sabe? Não, mas olha, minha esposa em 92 levou um tiro a queima-roupa no rosto, ali na Rua Colomba, porque meu pai tinha falecido, nós fomos visitar minha mãe, que estava na casa do meu irmão. Ela saiu para me representar num debate, que era campanha eleitoral, né, em 92, e o cara chegou sem falar nada e deu um tiro a queima-roupa no rosto dela, até o calibre era 22. Ela teria morrido na hora se o cara tivesse dado um tiro a 1 palmo de distância, porque a bala pegaria velocidade e arrebentaria tudo. Arrebentou tudo, a bala inclusive alojou do lado da carótida, está até hoje lá, arrebentou o céu da boca. Eu fui visitar esse cara na cadeia. Você conseguiu perdoá-lo, assim? Não, porque eu não tive a oportunidade, até porque... Mas ela perdoou, né? Ela perdoou, porque, na verdade, eu fui lá para, inclusive, conversar com ele, etc e tal, porque um pobre coitado, um cara, ele inclusive não veio para assaltar, ele não falou assim, me passa aí alguma coisa, ele deu o tiro primeiro. Inclusive ele deu o tiro no ouvido, mas pegou aqui na bochecha, então, porque se tivesse dado no ouvido também, ela teria morrido. E a bala percorreu a única trajetória possível, os médicos entendem, e a gente entende também como um milagre mesmo. Mas então, esse que é o perdão difícil. Aí eu fui visitar ele na cadeia, mas o delegado teve uma conduta péssima. Primeiro, quando minha esposa foi lá para tentar reconhecer, ela não reconheceu. Até porque era difícil reconhecer uma pessoa que chega e de repente dá um tiro, tem aquele trauma, ela começa a sangrar. Então, ele falou assim, não, mas você tem que... Eu falei assim, não faz isso com a minha esposa, não. Ela está falando com você que não reconhece. Então, eu fui visitá-la. Então,
Essa questão é o seguinte, você tem que ver as circunstâncias da pessoa, a vida da pessoa, a miséria. Por exemplo, eu estava te falando dessa questão da fome, quando eu distribuía sopa em Belo Horizonte, né? Teve uma nutricionista que falou comigo assim, não coloca carne na sopa não, Betinho, porque tem tanto tempo que ele não come, que ele pode engasgar e morrer. É. Leva o canudinho. Uhum. Então, o que é fome? É se colocar no lugar do outro. Não. Agora, Betinho, só para terminar esse bloco, nós já estamos no final, você tem uma irmã, né, Ana Maria, que morreu quando tinha 6, 7 anos. E a sua mãe escreveu um livro que eu considero muito bonito, esse Meus Sonhos. E Minha Vida, né, que está atrás. E ela várias poesias, né? Ela fala dos parabéns que a menina não está lá, dos aniversários, das brincadeiras na rua, que ela não escuta mais a risada da filha, né? E não é uma questão até de obra de arte literária, não é por aí, mas eu achei, realmente, eu me emocionei muito com as poesias. E eu queria, então, terminar esse bloco com essa poesia. Os olhos de minha filha. Não basta serem azuis ou mesmo negros. Não basta serem grandes ou pequenos. Não basta serem verdes ou castanhos. Não basta serem vivos ou serenos. Os olhos devem ter algo demais, devem ter alma ou dela retratar. Aquilo que no peito a gente sente e a voz, a emoção nos faz calar. Os olhos de minha filha tinham isso. Um não sei que a gente não resiste. Ternura, meiguice, até feitiço. Pois quem os visse assim, cor de turquesa, cativo pensaria como existe o poder de refletir tanta pureza. Nós voltamos daqui a pouco no segmento da nossa entrevista.